Boa noite para todo mundo. Estamos de volta com a nossa tradicional aula de História e Vinhos de quinta-feira com o nosso mestre professor Márcio Oliveira. E hoje temos um assunto bastante interessante que gera bastante curiosidade para todo mundo aí, que são os ovos, né, nos sistemas de vinificação. E mandem aí, gente, o aviãozinho para todo mundo que vocês querem convidar para participar. Já vou chamar o professor Márcio aqui. Nosso convidado ilustre sempre, de toda quinta-feira, né? É um prazer muito grande ter aula com ele. Professor! Uma boa noite. Tudo bom? Ué, aqui tá tudo ótimo. Eu gosto de ver seus cenários. Eu fico doida para entrar ao vivo para ver que cada vez aí atrás de você tem um cenário diferente. Sim, mas essa noite que a gente vai falar sobre vinificação e maturação de vinhos em ovos de concreto, e a gente tem muita imagem, é muito interessante como que o assunto rende. É uma novidade, mas ao mesmo tempo é uma coisa que está despertando muito interesse no mundo de vinho. E eu, na realidade, coloquei aqui duas uvas, né? Uma branca, que é a Chardonnay, a tinta, que é a Pinot Noir, e daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Ah, pois é, eu fico doida para abrir a programação para eu ver o que foi que você colocou no painel dessa vez. Além, claro, do seu endereço aí, né? Que todo mundo que assiste as lives pode depois acompanhar também muito conteúdo na sua página, que é o Vinotícias. E aí eu fico atenta. O que será que ele colocou lá atrás? Perfeito. E outra coisa também, Vanessa, é o aspecto de disponibilizar pelo site, né, pelo contato, uma apostila, que é um resumo escrito de tudo que a gente falou por aqui. Então, eu sempre preparo um resumo, repasso esse resumo antes da live, exatamente para tentar não esquecer nada que seja importante para a gente passar para os nossos fiéis seguidores aí, né? E então, alguém que queira tirar uma dúvida, alguém que queira fazer uma pergunta, às vezes não deu tempo de perguntar durante a live, tem a oportunidade, né, de depois perguntar para nós. E mais uma vez, né, a gente aproveitar o momento e desejar aí uma boa noite para todo mundo, né? Ah, pois é, professor, e hoje tá, o dia está favorável aí. Dia não, né? Noite. Favorável para vinho, não tá? Eu já verifiquei o calendário aqui. Não, com certeza. Vinho sempre é bom. E quando o calendário combina de ser um dia mais favorável, eu acho que as coisas ainda conspiram a favor de que a gente tenha um sucesso muito grande numa noite bebendo e conversando sobre vinho. O interessante até, a gente tem conversado um pouco sobre esse calendário, né, que subdivide o universo das plantas e o universo do vinho está ligado à videira e, portanto, às plantas, em dias de raiz, dias de a folha, Folha, depois os dias de fruta e de fruta e flor, flor. Isso. né? E o que ocorre? Muita gente tem me perguntado sobre isso, da onde que vem essa invenção, da onde que surgiu isso tudo, e a gente também vai percebendo que é, de uma certa maneira, uma volta às origens. A gente começa a reavaliar aquilo que a gente poderia chamar de sabedoria ancestral, né? Eu brinco que sabedoria ancestral, talvez o melhor exemplo que eu consiga dar, é aquela famosa canja de galinha da vovó, né? Você não estava passando muito bem, a sua avó chegava e falava assim, não, eu vou fazer uma canjinha de galinha para você, você vai ficar bom, no outro dia você era outra pessoa. É, E exato. depois, cientificamente, né, as pessoas vão lá fazer a pesquisa, o que a canja de galinha tinha de bom. E você descobre que o conhecimento popular, esse chamado conhecimento ancestral ou sabedoria ancestral da sua avó, era alguma coisa espetacular e que a maioria das pessoas, de uma certa maneira, deixa de lado. E
a própria história do ovo de concreto está muito ligado a tudo isso que a gente tem falado ultimamente, né? Nós estamos desenvolvendo alguns temas bastante interessantes em relação a vinho. Falamos ultimamente sobre a questão das ânforas de vinho, que eram feitas em barro, em cerâmica, e na realidade a gente pode dizer que os ovos de concreto são uma releitura moderna das ânforas da Geórgia, da Roma Antiga e assim por diante. A gente também tem que levar em consideração uma coisa muito importante, é que se antigamente as coisas em relação a uma ânfora de barro, elas eram feitas mais ou menos como uma repetição de um ato passado, sem um grande conhecimento técnico, isso hoje já ficou de lado, né? Há um grande conhecimento dos fenômenos ligados à fermentação do vinho, à maturação do vinho, à avaliação do ponto ideal da colheita da uva para produzir vinho de qualidade. E isso resulta que há um controle também muito melhor de se aproveitar essas técnicas antigas, essas técnicas do passado, as técnicas ancestrais. E o ovo parece que veio para ficar, né? E ele, inclusive, vai gerando, a partir do ovo de concreto, uma história muito interessante de outros ovos que a gente vai comentar. Inclusive, eu estou vendo aí o Valdeir, né, perguntando se eles colocam madeira para temperar o ovo. E é uma coisa interessante. Os ovos de concreto estão sendo muito usados exatamente porque eles dão todas as vantagens e benefícios, não só da fermentação, mas da maturação do vinho na madeira, sem acrescentar as especiarias que normalmente o carvalho doa ao vinho. Então, de forma geral, são vinhos de uma pureza de fruta muito grande, sobretudo quando a gente fala de vinhos brancos. Você já abriu um vinho? Como é que está aí a sua noite? Como é que está a sua taça? O meu vinho está dando uma resfriada ali, viu, professor? O Pedro Henrique está comprometido de ali daqui a pouco pegar para mim, porque eu cheguei quase agora, né? Então eu deixei ele resfriar uns 10 minutinhos. E é um vinho muito legal, a gente comentou mais cedo um pouquinho, né? É um vinho que tem duas castas completamente eram desconhecidas para mim. Duas delas eu gosto muito. É um vinho majoritariamente de Garnacha, mas ele tem um percentual pequeno de Miguel de Arce. Eu vou comentar que em 2004 eu tive a oportunidade de ir no Chile e visitar a Casa Silva. E lá na Casa Silva, de repente, conversando com o Mário Guess, ele mostrou para nós
uma série de paredes brancas com uma escotilha. E eu virei e falei assim, mas o que é isso, Mário? Márcio, isso são tanques de concreto para vinificar. São tanques de concreto que a gente pega e passa uma resina epóxi e faz o vinho aí dentro. Capacidade para 10 mil, 20 mil litros e fica um vinho muito bom. E é interessante que nessa época a gente tinha uma grande preocupação porque o mundo do vinho, de uma certa maneira, era avaliado o potencial de uma vinícola pela quantidade de barricas que ela tinha, principalmente barricas de primeiro uso. E falar sobre tanque de concreto era uma coisa assim, vamos falar a realidade, que parecia ser do outro mundo. Evidentemente que para a gente poder fazer uma live, a gente pesquisa, isso é o bom, a gente tem que estudar, aprofundar o conhecimento, e a gente vai descobrindo que, de uma certa maneira, efetivamente, o mundo do vinho, ele sempre foi feito em ânforas de barro, em ânforas cerâmicas, até aproximadamente a metade do século XVIII. Na metade do século XVIII, começam a aparecer os grandes tonéis de madeira. E esses tonéis também começam a aparecer tanques de concreto. Ou seja, nós estamos falando a segunda metade do século XVIII. Ou seja, isso já está bem longe, falar em tanque de concreto. E na medida em que isso caminha para o século XIX, efetivamente, a madeira, o carvalho, encontra um espaço e toma conta do negócio. E falar sobre tanque de concreto, essas coisas, vai ficando cada vez mais para trás, para o passado, quando, por volta de 1970, entra o tanque de aço inox. Uhum. Então, professor, deixa eu só te fazer uma interrupção rapidinho. Eu queria fazer uma observação até no início da nossa live, aproveitar que todo mundo que já entrou aí, né? A gente passou a fazer com que as pessoas pudessem beber junto com a gente também. E deixamos sugestões de vinhos alguns dias antes da live, né? Colocamos vinhos que foram sugeridos das importadoras. Mistral, a World Wine, Cantu, a própria Wine. Então, assim, todo mundo que quiser acompanhar a live, agora a gente vai fazer um apanhado, pelo menos assim, mais... o que dá para a gente poder pesquisar rapidamente sobre quem tem os vinhos, né? Estou vendo que a Ana Paula está aí, da Cantu. Ela mostrou para a gente, tem vinhos que também tem esses tanques, mostrar, né? Os ovos, né? E todo mundo que ficou curioso do tema já foi para as lojas para comprar o vinho para tomar com a gente. Então, quem estiver tomando aí, vão tecer nos comentários. Pois e inclusive... né? Inclusive, essa ideia da gente não ficar bebendo sozinho, né? Acaba tornando também a live uma coisa mais interessante, porque todo mundo passa a acompanhar, pode também avaliar melhor o que a gente está falando e, efetivamente, a ideia é que a gente possa trazer um dinamismo, não só no mercado, mas, sobretudo, que as nossas lives sejam as mais encantadoras possível para quem está nos assistindo, ok? Mas então eu comentei que por volta de 1970 entra o aço inox em voga e a partir daí, toda vez que você vai numa vinícola é muito interessante. Você vê muito tanque de inox, eles falam sobre a questão do controle da temperatura, eles falam depois que do inox vai para a barrica de carvalho, então os dois ícones passam a ser o tanque de inox, a barrica de carvalho. E, de uma certa maneira, quase que nessa vitivinicultura que a gente tinha mais contato, que é América do Sul, a América do Norte para alguns, a Europa para outros, quase que deixa-se de lado se falar muito sobre o cuidado com o vinhedo,
né? É mais ou menos como a uva chega, a gente seleciona, ela está num ponto bom de maturidade e a gente faz um trabalho de cantina de adega excepcional, engarrafa, você tem o melhor vinho do mundo na sua taça. Mas, exatamente nessa história de buscar essa sabedoria ancestral, que na nossa evolução dos temas nós acabamos falando sobre o vinho de ânfora, a importância do Josko Grauner, a importância de outros produtores que fazem vinho do barro, né? Vinho na talha, no Alentejo, por exemplo, mesmo na Argentina. E aí você começa a perceber que há uma tendência para entender muito mais forte o que é o dinamismo da terra virar a videira, virar uva e virar vinho. E nessa história entra, então, uma pesquisa, um projeto do Michel Chapoutier, que é um grande produtor da região do Rhône, na França, e ele começa a achar que a história da ânfora podia contribuir, como ele teve conhecimento, para que os vinhos pudessem ser melhor. Mas havia, na visão dele, uma coisa que poderia ser melhorada, que era a questão de que a ânfora sempre tem um risco de ser quebrada, né? A manipulação de uma ânfora de barro é algo bastante perigoso, tanto que, em grande parte das vinícolas, as ânforas ficam enterradas no solo. Então, a chance de trincar, haver alguma manipulação que coloque ela em risco, se torna menor. E a ideia do Chapoutier foi, então, fazer, entre aspas, uma ânfora de concreto. E ele passou 2 anos estudando e desenhando aquilo que ele considerou que seria uma ânfora ideal. Eu acho que, inclusive, tem aí umas imagens que a gente pode começar a passar, que a Eveline, que é a nossa grande produtora, né, já criou, né? Você quer a primeira imagem do desenho do ovo, aquela amarelinha ou Não, na realidade, existe uma sequência. Eu acho que ela colocou as imagens na sequência que eu mandei para ela e para você, porque facilita. A primeira que é a ânfora de barro. E a gente fez a ponte. A ânfora de barro? Porque exatamente ela começa a determinar uma forma que lembra a forma do ovo. E o ovo, para muita gente, dentro dessa sabedoria ancestral, é considerado uma forma perfeita. Dentro do estudo da forma perfeita, inclusive, eles falam da questão da proporção áurea, né? Uma proporção divina em que tudo que seguia essa proporcionalidade ficava muito mais bonito. Disse, inclusive, que os arquitetos das pirâmides do Egito usaram a proporção áurea para criar as pirâmides. Também se fala que Fídias, quando ele desenhou o Parthenon lá em Atenas, ele se baseou na proporção áurea. E isso veio evoluindo ao longo do tempo e, inclusive, encontra em Leonardo da Vinci aquela figura do homem vitruviano, que é um homem que estaria dentro da proporção áurea e seria, portanto, o elemento estético humano ideal, o mais bonito possível. O certo é que o Chapoutier desenvolveu o ovo, encontrou um produtor de tanques de concreto na França, que é o Nomblot. O Nomblot já tinha tecnologia de produção de tanques de concreto desde 1922. E aí, em 2001, aparece o primeiro ovo de concreto. E qual é a grande virtude? Podemos ir para o segundo slide.
é que o vinho que está sendo vinificado, fermentado dentro do ovo de concreto, ele acaba tendo a criação de vórtices por conta dessas paredes curvas, de maneira que isso cria efetivamente um vinho que eles consideram de qualidade diferenciada. Por quê? Você não precisa fazer batonagem, você não precisa fazer trasfegas ou movimentação do vinho para fazer com que ele volte a se misturar com as borras e com as lias, para ter uma maior extração de material, de maneira que é o que o Chapoutier disse. Isso é a forma perfeita. Além disso, o ovo está ligado a alguns aspectos do biodinamismo. Então, eles consideram que ele está ligado à criação, ou pelo menos a gente volta àquela grande pergunta, né? Quem nasceu antes, a galinha ou o ovo? Também está ligado à lua. E o biodinamismo tem muito a ver com a lua. Também está ligado a símbolos femininos e símbolos da fertilidade, uma vez que ele é entendido como um símbolo de criação. Então, o Chapoutier testou em alguns vinhos e, nesse meio tempo, o Nomblot começou a produção de ovos de concreto de uma forma mais sistemática e, inclusive, colocou isso no mercado. Professor, uma curiosidade, ele patenteou isso porque a gente só ouve falar dele, né? Mas na realidade, transportar esses ovos de concreto para vários países do mundo, eu não acredito que seja, né? Deve ter outros produtores já, não? Aí a gente vai em duas respostas para a sua pergunta. O Chapoutier, nesse aspecto, ele não se preocupou em patentear o desenho do ovo. E o Nomblot, entre 2001 e 2011, ou seja, em 10 anos, ele vendeu 800 ovos de concreto. É um número considerável se você imaginar que é uma tecnologia relativamente nova. Quando o Chapoutier ficou sabendo disso, ele começou a negociar com o pessoal da Nomblot uma maneira dele ter algum retorno disso. Mas a Nomblot, nesse momento, estava sendo vendida para uma outra empresa maior ainda, ok? E entraram numa briga judicial e a defesa do Nomblot e a defesa da empresa que comprou a Nomblot diz que o ovo se baseou na proporção áurea. Se ele se baseia numa coisa que é de domínio público, como é que alguém vai requerer a patente? E, efetivamente, entre aspas, o Chapoutier, que desenvolveu a tecnologia, o desenho, essas coisas e tudo mais, ficou a ver navios. Para você ter uma ideia, um ovo de concreto para 600 litros, mais ou menos o correspondente à produção de 3 barricas de carvalho, custa 3.000 euros. Então, é o mesmo valor da barrica. É até mais ou menos o mesmo valor. E, em geral, eles começam com ovos de 600 litros a 1.600, 1.800. O ovo de concreto da Nomblot de 1.600 litros custa 6.000 euros. Ou seja, não é um investimento tão barato quanto a gente pensa. E você tem ainda uma outra questão, que é a preparação da estrutura para suportar o peso do ovo, porque o ovo é pesado, e mais o líquido que está dentro dele, virando vinho. Tem uma figura que vem a seguir, que é muito interessante, que as pessoas perguntam, mas como é que você faz em concreto um ovo desse? É que, na realidade,
ele é feito em duas metades. A parte de baixo, a parte de cima, depois você vem e encaixa, e inclusive existe Na fio, selagem, né? né? Existe efetivamente uma linha em que uma coisa se casa na outra. Isso é selado antes com uma calda de cimento e ele fica completamente lacrado. Eu vou tomar a Muito importante. liberdade de responder a pergunta ali que fizeram se usam ovos de concreto em Portugal. Eu acredito que os ovos de concreto estão sendo usados no mundo todo. E também para a Beth, se eles duram mais do que a madeira, sem dúvida. A madeira vai até um quarto uso, mais ou menos, né? Então, 4 anos. É, O concreto é eterno, né? na realidade, para vocês Teoricamente, né? terem. Existe tecnologia envolvida ali que deve dar manutenção, né? Na realidade, o que eles também viram a vantagem do ovo de concreto é exatamente a questão de que ele é quase que eterno, como você disse. E na França, para a gente ter uma noção, existem tanques de cimento em algumas vinícolas que têm mais de 100 anos. Então, isso prova que ele é altamente reutilizável. Um outro detalhe, se você colocar um vinho tinto numa barrica para primeiro uso, daí para frente ela é uma barrica para vinho tinto, porque o vinho tinto impregna o carvalho, né, no seu contato. Se você fez vinho branco, você ainda tem a chance de usar em segunda passagem para vinho tinto. O ovo de concreto, não. O ovo de concreto você limpa com uma solução de ácido tartárico, água morna, e independente se você usou para fazer branco ou usou para fazer tinto, ele está pronto para ser usado novamente. O que é muito importante é que há um cuidado muito grande no molde que é feito. Eles realmente têm um trabalho de polimento muito forte, não só internamente, mas externamente. Então, o ovo é um acessório, né, de produção de vinho, né, muito bem feito, muito bonito, né, que impressiona quem o vê, né? Não dá nem para E ver, né, professor, essa junção dessas partes que você está falando daqui, né? é porque existe uma tecnologia mais nova que, na realidade, cria um molde interno em plástico e esse molde depois ele é tirado pela parte de cima, aonde fica a escotilha, a tampa por onde as uvas entram. Pode Existem mostrar? as duas tecnologias, tá certo? E você falou a respeito desses ovos viajando pelo mundo todo. Na América do Sul, os argentinos já estão produzindo. E isso foi uma busca no sentido de baratear esses ovos de concreto, porque, sobretudo, Chile, Argentina e até mesmo o Brasil entraram nessa onda. Para a gente não perder a possibilidade, você já está com o seu vinho, eu estou com o meu, tá certo? O meu é um vinho da Alto Las Hormigas, Ah, que que é, legal. Olha, o Deco tinha né, que estar assistindo, viu? maturado aí lá com tanques de concreto. E é um corte muito interessante de Bonarda, Malbec e olha que curioso, uma uva branca Semillon. Ele tem mais ou menos 47, 48% de Malbec e Bonarda. A Bonarda é que predomina. E depois o complemento com a Semillon. O resultado disso é que a gente tem um vinho com uma pureza de fruta muito grande, nenhuma passagem em madeira, portanto não tem nada de tostado, não tem nenhum aroma vegetal. A gente percebe muito cereja, ameixa. E na boca, extremamente equilibrado. A gente percebe tanino, mas um tanino muito polido.
e efetivamente até transmite um pouco de pseudo-calor. Ele tem, se não me engano, aqui 13,5 de álcool. Eu não cheguei a refrescar, porque hoje o dia está um dia com ambiente muito gostoso, né? Tá mais friozinho, mas uma persistência em boca muito grande e um vinho que mostra um perfil gastronômico muito interessante, né? Acompanhará certamente muito bem um churrasco, uma carne grelhada, né? E é muito significativo a presença de ovos de concreto na América do Sul. Por quê? Nós falamos que o primeiro foi o Chapoutier, mas existe um enólogo na América do Sul com bastante relacionamento com os franceses, que é o Álvaro Espinosa. É Então, verdade. o Álvaro Espinosa, o chileno, da Emiliana e dos próprios vinhedos que ele tem, ele trouxe ovo de concreto para fazer no Chile o antial. A primeira menção de um ovo de concreto na América do Sul é em 2009, exatamente para fazer esse vinho aqui. Que eu mencionei, que é a Moristel Bobal e o Miguel de Arco. Achei o máximo esse nome, gente. Vou pesquisar. Está nessa região que é pouco conhecida, que a gente fala pouco, né, professor? Com certeza. É uma região de Calataiud. Calataiud, né? E próximo ali de Zaragoza. Quer dizer, próximo não, está dentro ali, né? Zaragoza está Isso. dentro da região, né? Para quem Perfeito. gosta de pontuação, é um vinho bem pontuado pelo Robert Parker. Tem 15% de álcool, mas eu juro que eu estava procurando uns 13, porque ele é muito, muito fresco. E tem uma fruta muito Essa, saborosa. essa, Fresca, fruta. inclusive, essa, inclusive, Vanessa, é uma das vantagens que o ovo de concreto traz na vinificação.
não só a questão da pureza de fruta, mas a questão de uma certa maneira, por ser uma vinificação com uma lenta microoxigenação, com um movimento interno em que o líquido, o vinho, está em contato com as lias e as borras, você tem o que eles chamam de uma vinificação muito mais regular, muito mais perfeita. Então, aparentemente, melhora os vinhos. E isso deveria ser uma verdade para todas as uvas. Mas aqui estão exatamente dois exemplos. A Chardonnay vai muito bem no ovo de concreto. A Pinot Noir e o Merlot não se dão com o vinho feito em ovo de concreto. É interessante, então, né? Isso que no início parecia ser uma coisa que era uma linha direta ao sucesso, faz com que as pessoas continuem trabalhando a ideia, pesquisando, e inclusive foi feito um ensaio comparativo na Alemanha, numa vinícola, e também pelo um instituto lá, alemão, que cuida de qualidade de vinho, e eles vinificaram um mesmo vinho, com as uvas que foram colhidas, numa cuba de inox e num ovo de concreto. E eles viram que, na realidade, tempo de fermentação é o mesmo, praticamente, um pouco mais lento no ovo de concreto, mas a qualidade final percebida por quem bebia, seja num ou seja no outro método, ficou muito parecido. Então, os alemães dizem que o ovo de concreto não melhora o vinho. Ele, na realidade, talvez deixa o vinho expressar melhor a qualidade da uva e, sobretudo, do terroir. Então, isso aparentemente é uma verdade. E essa onda do ovo de concreto, ela também evoluiu dentro da Europa. Tanto que a Cantu nos mandou esse branco aqui, né? Que depois nós vamos provar. Estou apaixonada por, até pelo nome, viu? Passo das Brujas. Isso. Como que você fala, professor, sobre as brujas? Não creio. Não, é que eu não creio que elas hay, pero que elas hay, hay. Muito bom. Okay. Professor, eu tenho duas imagens aqui que você já falou sobre elas, mas a gente não mostrou a imagem, que é sobre a lei Então, vamos passar. Exatamente. Esse né? é o Paternon, exatamente. E aquilo que eles chamam de proporção áurea, né? O Paternon talvez seja um dos grandes exemplos de proporção áurea na antiguidade. E depois, durante a Idade Média, teve um italiano chamado Fibonacci, que criou uma sequência chamada Fibonacci, em que ele estabeleceu como é que essa sequência para criar essa forma perfeita na visão dele, você consegue matematicamente criar. Então, ele soma 1, que é o número inicial, 1 mais 1, 2. 2 mais o anterior, 3. 3 mais o anterior, 5. 5 mais o anterior, 8. Mais o anterior, 13. Mais o anterior, 21. Mais o anterior, 34. Maluco, e isso né? Você vai criando uma forma que vai sendo, de uma certa maneira, repetida na natureza, em conchas do mar, caramujos, a flor do girassol. E aí que eles criaram essa ideia de que, na realidade, a proporção áurea, já que foi Deus que fez tudo, é a proporção com a qual Deus mede as coisas bonitas. E tem um olhar ali que é atentíssimo para isso tudo que a gente está falando, que o Nereu está ali falando. Agora entrou na minha área. O Nereu, para a gente, é o maior fotógrafo da parte de gastronomia. E ele realmente tem esse olhar perfeito sobre as coisas. Você estava falando da Alvarinho, não é?
das Brujas e eu acabei mudando a imagem, professor. Você me desculpa, deve ter gente Mas não tem perguntando aqui. problema. O que eu queria comentar é que nós temos grandes exemplos e a gente já sabe que a live tem tanta coisa para a gente comentar que não ia dar para falar tudo hoje, nem beber todos os vinhos que a gente tem aqui pela frente, para inclusive poder, de uma certa maneira, comentar os vinhos que os nossos amigos, né, que os nossos importadores e lojistas têm à disposição de quem quer provar um vinho de ovo de concreto ou de outras vinificações, porque nem você sabe que vinho é esse. Esse aqui é a surpresa da noite. Até para mim foi surpresa. Então nós vamos deixar para falar dele daqui a pouquinho, Eu né? gosto desse suspense, fica parecendo Sherazade. Daqui a pouco eu te conto. Aí fica todo mundo ali Agora, esperando a surpresa. a grande vantagem do ovo de concreto é que mais ou menos como as ânforas, você tem mínima intervenção humana, mas por outro lado, você precisa ter uma matéria-prima de muito boa qualidade. A microoxigenação nessa Opa, vinificação, desculpa, professor. Não, desculpa, eu mudei sem sem querer problema, aqui. sem Encostei problema. sem querer. Ela vai sendo feita de maneira muito longa. Falamos sobre a vida útil dos tanques e das cubas. Tecnicamente, o mundo do vinho não chama de ovo de concreto, chama de cuba ovoide. A vida útil calculada sendo muito maior do que 100 anos, né? Não transmite os aromas da barrica e ela melhora o perfil praticamente de quase todos os vinhos, na medida em que ela deixa mais claro, mais puro, mais presente os aromas das uvas, os aromas do terroir, né? Agora, curiosamente, o que se percebeu? Não dá para colocar e vinificar todas as uvas, como a gente falou. Pinot Noir,
A Que J. legal! Buchon, que é uma vinícola bastante reconhecida no Chile, eu já bebi muitos vinhos da J. Buchon, ela volta com toda essa força, com uma importação bastante interessante e up to date, né? Com algo do que é de mais moderno no mundo do vinho. Outra preocupação, para a gente também falar das vantagens, mas dos receios, é que o concreto, às vezes, fica sujeito a fissuras. Então, toda vez que você termina uma vinificação, essas escotilhas têm um tamanho suficiente para que uma pessoa pequena possa entrar e verificar se está tudo em ordem. Faça a limpeza, se for necessário, faça um polimento do concreto, tá certo? E está pronto para outro uso, né? E, E professor, tem como a muita gente... imagem aqui. Podemos passar Então para os outros vamos. formatos? Porque são 20 e 18 já. Essa Isso. daqui, Essa daí é vamos dizer, cubos de concreto, né? Os ovos de concreto, que aí já não são ovos, são mais cubuloides, né? Da Cheval Blanc. Então você imagina o seguinte: se uma vinícola feita Cheval Blanc, Catena, El Inimigo, J. Buchon, Alto Las Hormigas, essa turma está investindo. A Cheval Blanc construiu uma vinícola nova que é o top, top da moderna tecnologia. Se eles estão investindo em ovo de concreto, pode ter certeza que isso veio para ficar. Mas evoluindo nas imagens, a gente vai ver a influência do ovo de concreto no ovo de carvalho. uhum. O ovo de carvalho, ele foi desenvolvido pela Taranceau, que é uma tonelaria francesa bastante conhecida, tá certo? Para vocês terem ideia, são 400 litros de vinho aí dentro, e isso aí custa a bagatela de 40 mil euros. Ai, que medo. Chama-se Ovum, 400 litros, 40 mil euros, um ovo de carvalho desse. E aí pergunta você, mas quem está usando? Em Bordeaux, por exemplo, Domaine de Chevalier, fazendo vinhos, colocando amostra e vinhos excepcionais. Um outro grande produtor francês na região de Champagne, Drapier. Champagne Drapier está vinificando parte dos seus vinhos em ovum, que é o ovo de carvalho, tá certo? Exatamente buscando a maior pureza de fruta, mas aí, no caso, com um toque de carvalho. Eu aproveito para responder que algumas pessoas perguntaram se dentro desses ovos de concreto ou desse material que tem concreto, se vão a duelas ou chips. Então, na verdade, Nada, não. nada, nada. O Nada. trabalho, quando ele é feito nesse material de concreto, ele é buscando o inverso daquilo que a madeira vai aportar. Quando você vê um ovo em formato, por exemplo, esse de madeira, ele vai aportar taninos, vai aportar outros elementos. Mas quando o enólogo escolhe fazer nos ovos de concreto, ele não quer, ele quer material mais inerte. O que ele quer? A função do ovo, que faz o movimento do vinho, mas não quer que aporta outros elementos que a madeira aporta. Não é isso, professor? Exatamente. E lembrando que o ovo de concreto, pelo fato do concreto ser um material extremamente denso, ele funciona como uma inércia de temperatura. Ou seja, o que está ali dentro, mesmo com uma fermentação que vai aumentar o calor durante o processo, o ovo de concreto absorve esse calor e passa para o ambiente. Por outro lado, se esfriar, ele também, pela sua inércia, pela camada de concreto da qual ele é feito, mantém o vinho ali dentro numa temperatura ideal. É como se você estivesse fazendo vinho com um ovo mergulhado dentro da terra, né? Aqui agora a gente tem os também, que a gente fez o print da tela da live da Catena, né, professor?
que são os de inox com temperatura controlada, vê pela cinta de temperatura ali. Respondendo a Rosília, não é uma mudança de formato, são novos formatos, múltiplos formatos, tá? Esse aqui Exatamente. próximo. Inclusive, volta lá no ovo de carvalho. Volta. De O carvalho. anterior, de carvalho. Só explicar para vocês o seguinte: isso não é um barril, que o formato dele virou um ovo de concreto. Na realidade, o sistema de aduela é diferente, a formação da madeira é diferente, e a ideia era exatamente verificar se ele criaria essa movimentação dos vórtices internos, que poderia ter como resultado uma melhor qualidade. Mas olha que interessante, A Ana é uma tecnologia que está em expansão. A próxima imagem são cubas de metal na forma de ovo. A Ana está perguntando, o concreto é assim. Nesse sentido, Ana, o concreto é inerte porque ele não aporta tanino, não aporta sabor. Mas ele inerte no sentido de levar para o vinho algum elemento de sabor. Mas ele interfere na microoxigenação microlenta, né? Isso. Na realidade, ele não acrescenta, ele só Permite, proporciona, né, com que a fermentação, a vinificação ocorra de uma maneira muito mais tranquila. E olha que interessante, do concreto a gente evoluiu para a madeira, evoluímos para a cuba de inox, e aí a gente volta ao passado com tanques quadrados de concreto. Agora, muitas das vinícolas não estão construindo aqueles tanques para 10 mil, 20 mil litros, mas estão comprando tanques de concreto com capacidade para 5 mil, 6 mil. Inclusive, esses tanques, de repente, é muito interessante porque você tem um cantinho na parede. Eles vão lá e conseguem tirar a medida e te entregam um tanque de concreto específico para aquele lugar. E olha que interessante. Incluso esses têm uma cobertura de epóx, às vezes, por dentro, para tornar mais inerte ainda, né? Exatamente. E a última novidade, tá certo? Em matéria de ovo, é o ovo de plástico. É um plástico que, evidentemente, não agrega sabor, mas está permitindo que pequenos produtores façam vinificações com 200, 300, 500 litros em tanques, né, com a forma de ovo em plástico. E aí é muito mais fácil você pegar, levar para onde quiser e assim por diante. E a surpresa que eu queria mostrar para vocês, que é esse vinho, que segue o exemplo desse do Miguel Torres, espanhol. Esse é em ovo de concreto. Esse é em ovo de granito. Oh, que legal! Isso, para mim, olha, foi gente, a maior novidade. E eu aproveito aqui para agradecer a Ana Paula, que conseguiu esses dois vinhos de uma maneira assim espontânea e generosa para que eu pudesse mostrar aqui hoje à noite para vocês. E como eu disse, né, não vai parar aqui. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre essas vinificações diferenciadas, vinhos que estão sendo maturados debaixo d'água, seja dentro de ânfora, seja dentro de garrafas, e entender o papel dessas vinificações, dessas maturações. Esse vinho, ele complementa uma ideia que para mim está sendo muito interessante. Olha só, Passo das Brujas. E aqui, esse Purgatório. É legal, né? É Purgatório. Rótulos sensacionais. Eu imagino a história que está por trás desses vinhos na Torres. A Torres é uma vinícola tradicionalíssima na Espanha.
e que está dando agora uma mostra que tradição é uma história muito parecida com automóvel. É. Vanessa, você sabe por que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Ah, não faço ideia. O para-brisa tem que ser muito maior porque a gente olha para frente, a gente olha para o Isso. futuro. Mas o retrovisor nos alerta do problema de mudar de mão, de mudar de Uhum. faixa, ou seja, o passado ajuda muito. E Nossa, isso que é muito. interessante, né, na história do vinho. Como que a gente vai mergulhando nele, não tem aonde parar, pelo contrário, a gente sempre está descobrindo alguma coisa nova. Para mim, descobrir um vinho feito em ovo de granito é algo completamente diferente, tá certo? Professor, os E, espanhóis são especialistas numa arte em pedra que se chama cantaria. Por isso que é tão comum fazer visitas a cemitérios, né? Na Espanha, na Itália, na França, porque é uma das maiores artes que eles têm de esculpir a pedra bruta. E a gente que é da área de decoração já viu bastante coisa esculpida em granito, mármore, pedra de sabão e etc. Inclusive as banheiras, né? Por exemplo, a Casa Cor de São Paulo, 10 anos atrás, colocou uma banheira de granito que foi levada por grua e etc. e tudo mais. Então, assim, e a gente fica encantada de saber que isso esbarra no vinho, né? Temos é. 30 segundos para falar, professor. Então, os 30 segundos que a gente tem que falar é para agradecer, né, a presença de vocês. Semana que vem, quinta-feira, a gente tem uma continuidade do assunto e também alguma coisa a mais para ser apresentada. Durante a semana, a gente vai anunciar o tema certinho, novidades e fazer as sugestões dos vinhos para todo mundo nos acompanhar. Então, Vai ser boa legal noite. demais, viu? Todo mundo vai poder acompanhar a live da próxima semana e comprar. Tenho certeza, já está garantido. O tema já Com está lá em certeza. cima. Obrigada, Perfeito? professor. Foi muito bom te ver. E o tema poderia desenrolar mais 3 lives. Vamos fazer, tá? Com certeza. Um grande abraço aí, foi muito bom te ver também. Até a Obrigada, próxima. gente. Obrigada. Adorei todos os elogios para todo mundo. Obrigada.